É isso aí, né? Capítulo 4. Tem aqui um desenho bonitinho, tem uma arte, né, professor? Eu achei da internet, de algum lugar. E tá aqui, clientes e servidores, e a gente vai explicar esse conceito de clientes e servidores, né? Servidores web, de aplicação, de banco de dados, de arquivos, etc. E esse é um assunto que permeia bastante essa área de infraestrutura de computação, né? E muitos de vocês têm dúvidas do que seja isso, né, e tudo mais. Bom, os objetivos do capítulo estão aí, né? Nós vamos entender a necessidade de existirem servidores, dos mais diversos tipos de servidores, definir o modelo cliente-servidor, isso é um nome de uma estrutura que existe e é uma das estruturas, um dos modelos mais usados no planeta em termos de computação, sem dúvida alguma, é o modelo cliente-servidor. Ah, nós vamos entender aí, né, os requisitos de um computador para ser considerado um servidor, né? E vão listar também alguns dos mais diversos tipos de servidores existentes e as funcionalidades deles, né? Nós vamos só listar e descrever sucintamente, a gente não vai falar especificamente sobre todos eles. E vão descrever de modo introdutório algumas coisas a respeito de tecnologias de virtualização e a relação que isso tem com servidores, tá ok? Então esses são os nossos objetivos nessa quinzena. Bom, o que eu tenho para dizer é que você lida com a arquitetura cliente-servidor, mesmo sem saber, a todo momento durante o dia, se você usa, por exemplo, um smartphone. Pois é, se você usa os aplicativos tipo WhatsApp, Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, ou mesmo quando você não usa o aplicativo, né, você acessa esses serviços via navegador, você está utilizando o modelo cliente-servidor. Mas o que eu queria que você pensasse, e a gente vai começar assim, algumas pessoas podem achar isso elementar, mas outras pessoas podem não achar, ou às vezes até nunca se deram conta disso, né? Quando você usa esses aplicativos, você talvez não saiba explicar ainda, né, como que esses aplicativos funcionam. A ideia do curso é que ao final desse curso você possa compreender isso melhor, mas certamente você tem na cabeça que os conteúdos que você está vendo nesse aplicativo, né? As fotos lá no Instagram, ou os vídeos do Instagram, os vídeos do YouTube, as músicas do Spotify, as mensagens novas, né, que você recebe no WhatsApp, o conteúdo do feed do Facebook, esse conteúdo, a menos que ele já tenha sido baixado para o seu celular na forma de um cache ou alguma coisa desse tipo, esteja na memória interna do seu celular, você sabe que esse conteúdo não está dentro do seu aparelho, né? Vou repetir. Você sabe que esses conteúdos que você está baixando, você está vendo de algum lugar maior. Porque não é possível imaginar que todo o conteúdo do Instagram está dentro ali do Instagram. Imagina, o Instagram das pessoas do mundo inteiro está dentro do seu celular. É óbvio que não está. É óbvio que esse negócio é gigantesco. Instagram, YouTube, Spotify, as músicas do Spotify, tudo isso estão em computadores muito grandes espalhados aí pelo mundo, ok? Eles estão em servidores. E aí eu fiz uma ressalva ali, porque pode ser, por exemplo, que você lá no Spotify ou no YouTube Music, que você consegue baixar, por exemplo, alguns álbuns para ficar gravado no seu smartphone. Para quê? Para que o seu celular ali não precise se conectar à internet para poder ouvir uma música ou ver um vídeo que já foi previamente baixado para o seu aparelho. Aí é óbvio, você tem aquele conteúdo em específico guardado dentro do seu computador, do seu smartphone ou computador. Mas aquela passada toda que você dá, né, a todo momento, novos conteúdos e tudo mais, isso de um modo geral não está gravado dentro do seu aparelho, e se tiver gravado e for uma versão mais velha, ela vai ser substituída por um conteúdo mais novo. Ok? Então, o que, que você tem que ter na cabeça, né? Apesar de cada aplicativo funcionar mais ou menos de um jeito, você precisa entender que você precisa de uma conexão com a internet para poder baixar esses conteúdos que estão a todo momento aparecendo conteúdos novos e tudo mais, né? Um feed de notícias, por exemplo, se atualizando, mesmo que o serviço, por exemplo, ofereça, né, a possibilidade de baixar o conteúdo numa primeira vez, você tem que ir lá e ler e ver esse conteúdo de alguma forma desses serviços.
Essa ideia do que fica guardado, do que não fica, algumas coisas você conscientemente colocou lá para baixar, então fica gravado no seu computador para acesso offline, o próprio aplicativo fala isso, mas muitas vezes você não faz isso e você observa que mesmo sem internet, tinha um conteúdo ali quando você abriu o Facebook, né? Se você abriu o aplicativo Facebook, mesmo sem estar conectado à internet, ele vai mostrar alguma coisa. Bom, esse conteúdo que ele mostrou aí, que fatalmente é um conteúdo já um pouco mais antigo, esse conteúdo está no cache do seu dispositivo, né? Ele foi guardado ali temporariamente e os computadores, todo tipo de computador faz isso para poder agilizar esse processo. Mas o que eu estou tentando dizer aqui para vocês é que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, né, que para fazer o uso desses aplicativos, de conteúdos novos, né, o uso contínuo desses aplicativos, você precisa estar sempre, o tempo todo ali, o próprio aplicativo, em contato com o servidor para baixar o conteúdo para você assistir. Se você não gravar isso permanentemente, esse conteúdo vai sendo substituído por outro e assim sucessivamente, ok? O cache vai sendo constantemente renovado. Sei que isso é complexo, mas cada arquitetura é uma arquitetura e com o tempo você vai compreender como que esse tipo de coisa funciona. E aí, o que que acontece? O que que eu quero que você entenda é que esse local de onde vem esse conteúdo para você consumir é chamado de servidor. E você, o aplicativo, seja ele um aplicativo ou um navegador, o seu aparelho, você que está ali acessando, você é um cliente deste servidor. Por quê? Quais são as características de um servidor? Eles provêm conteúdos a partir de chamadas que são feitas pelos clientes, que são os aplicativos, que são o navegador, que são diversas outras formas ali, né? E esse cliente faz requisições e recebe esse conteúdo. E ele fica a todo momento fazendo requisições ao servidor, recebendo novos conteúdos. Requisições ao servidor, recebendo novos conteúdos. Você é o cliente e o servidor está lá, contém conteúdo, ele é o servidor. Então, isso, muito resumidamente, ok? Nós chamamos esse modelo de modelo cliente-servidor. Ah, professor, mas tudo que existe na internet funciona desse jeito. Não, não. Tem outros modelos. Tem o modelo peer-to-peer, por exemplo. Eu não estou mencionando ele aqui, mas todos vocês que já utilizaram algum aplicativo aí de torrent, da Donkey, né, que é a rede Emule, algum aplicativo de compartilhamento, né, de arquivos, esse modelo não é cliente-servidor. É um modelo peer-to-peer, a gente diz, né? Que é cada pessoa, cada peer, cada nó nessa imensa rede é tanto servidor quanto cliente, porque ele é cliente no sentido de que ele quer o conteúdo do computador de outra pessoa ou dos computadores de outras pessoas, e ao mesmo tempo o conteúdo que ele tem ali ele fornece para essas outras pessoas. É um modelo peer-to-peer, ponto a ponto, ok? E essas várias pessoas no modelo peer-to-peer são tanto clientes quanto servidores. Então é uma outra arquitetura. Não é a arquitetura cliente-servidor da qual nós estamos falando aqui. É só para você não acreditar, não colocar na sua cabeça assim que tudo nessa vida funciona do mesmo jeito em computação. E definitivamente não é. Tem aplicativos, inclusive, que não precisam de um servidor. Você baixou, vamos dizer aí, um aplicativo que já vem com todo o conteúdo dele que você precisa e é um curso de inglês. Pensar assim, né? E aí ele já vem com todo o conteúdo, vídeos e tudo mais, tá tudo baixado ali e você só vai atualizar esse conteúdo quando você atualizar o aplicativo, por exemplo. É uma forma de fazer. Aí você não tem uma arquitetura cliente-servidor e, consequentemente, você não vai precisar também de uma conexão com a internet para fazer uso daquilo ali. Uma outra forma bem mais simples de pensar em consumir alguma coisa que não é o modelo cliente-servidor é quando você joga offline, né? Quando você está jogando offline, tudo que você precisa para aquele jogo está dentro do seu próprio computador ou smartphone. Ou seja, você não precisa estar em contato com o servidor para poder jogar com outras pessoas e tudo mais. Quando você quiser jogar com outras pessoas, aí você precisa de um modelo cliente-servidor, né? De um servidor para poder fazer essa intermediação para você. Como eu falei, ele é de longe o modelo mais usado e mais conhecido aí na internet. Quando você tem um ou mais computadores de grande porte que são servidores, às vezes eles são
servidores de milhares, milhões ou até bilhões de pessoas, né? É o caso do WhatsApp. O WhatsApp tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que utilizam. E esses mais de 1 bilhão de clientes que fazem uso desses servidores estão nas mais diversas plataformas possíveis, né? Desktop, pode ser uma Smart TV, pode ser um smartphone, pode ser um notebook, pode ser qualquer tipo de aparelho que tenha essa possibilidade de se comunicar via internet. Tudo bem? Então essa é a nossa introdução a esse assunto. O modelo cliente-servidor, ele vem do inglês Client-Server Model, tradução bem direta mesmo. Ele é uma estrutura de aplicação distribuída. Distribuída quer dizer que ela tem tem diversas pontas, né? Que vai distribuir tarefas e cargas de trabalho entre fornecedores de um recurso ou de um serviço, que são denominados esses de servidores, e os requerentes desse serviço, que são denominados de clientes. Os clientes são quem requisitam esse serviço. Um serviço, por exemplo, de e-mail. Pronto, né? Você precisa de um e-mail para poder, de um cliente de e-mail e de um servidor de e-mail. E muitas vezes o cliente de e-mail é um aplicativo no seu smartphone, tablet ou qualquer coisa desse tipo, ou é o próprio navegador que está sendo cliente nesse caso. O navegador é um programa bastante versátil, né? Porque é possível construir aplicações rodando dentro do próprio navegador sem você precisar ter um aplicativo extra, né? É uma longa discussão esse negócio, né? Um monte de gente, com o tempo, todo mundo quis ter aplicativo e tem muita coisa que não precisa de um aplicativo específico, né? Ela rodaria muito bem dentro do navegador. Mas eu vou deixar para discussão em separado ali, a gente pensar por que tanta gente, tanta empresa quer um aplicativo do produto dela, né? Ao invés de fazer simplesmente o serviço funcionar dentro de um navegador comum. Não vou entrar nessa discussão agora não, mas se você tiver aí, você deixa, não deixa comentário não, você conversa com a gente numa outra circunstância. Achando que tá no YouTube, né, professor? Mas você tá no YouTube. Mas ao mesmo tempo você não tá no YouTube. Mongol. A gente diz que esse modelo é um modelo de aplicação distribuída também, porque nós temos, como eu falei, diversos pontos e vocês vão aprender a respeito de sistemas distribuídos em outras disciplinas, porque isso dá uma disciplina inteira só esse tipo de assunto. E quando a gente diz que ele distribui tarefas e cargas de trabalho entre os fornecedores desse recurso, é porque você precisa entender que esses servidores não são uma entidade, né? O servidor com um endereço só e todo mundo acessa ele. Esses serviços, é possível até ter um servidor que é uma única máquina. Mas quando você pensa em sistemas complexos, como são esses exemplos que nós damos, é óbvio que não existe uma máquina, e na verdade não existe nem um único conjunto de máquinas num único lugar. Você tem grandes fazendas de servidores, né? A gente chama desse jeito, que são parques computacionais bem grandes e espalhados pelo mundo inteiro. E naturalmente você vai acessar o servidor que estiver mais perto de você, que estiver disponível para você, e existe todo um sistema que você não vê que equilibra as cargas de trabalho entre esses servidores. E quando, por exemplo, uma empresa detecta que ela tem muitos servidores numa determinada área, que pode ser um país, por exemplo, ela pode muito bem colocar um outro servidor ali específico, uma outra. Quando eu falo um outro servidor, não pense numa única máquina, mas eu penso assim, em instalar um parque de servidores específico para aquela região, por exemplo, para poder dar conta. Quando você xinga que um determinado site ali não está funcionando muito bem, o culpado disso, muitas vezes, é o servidor que não aguentou o grande volume de tráfego que está chegando ali. Tráfego, não tráfego. Tráfego que está chegando ali. Tudo bem? Esses clientes e servidores se comunicam através de uma rede de computadores, em computadores distintos, né? Mas tanto o cliente quanto o servidor pode existir no mesmo computador. O que eu quero dizer aqui é que normalmente o cliente está em um computador, por exemplo, seu smartphone, e o servidor está em outro lugar, em outro computador. Ou pode ser numa mesma rede também, né? Numa rede local, como eu tenho aqui em casa, por exemplo, eu tenho um pequeno servidor nessa rede, ele é só servidor e os outros são clientes que acessam o conteúdo que eu guardo ali, né? Eu centralizo algumas operações ali num pequeno computadorzinho. Ou, como eu falei, pode, principalmente em ambiente de desenvolvimento, né? Quando você tem um desenvolvedor web que está criando um site, por exemplo. Esse site tem que ir num servidor para poder rodar. Por um momento, né? No momento que você está fazendo o desenvolvimento,
O seu computador é tanto o cliente, porque ele faz a solicitação ali via navegador, quanto o servidor está rodando nessa própria máquina. Mas isso é uma coisa específica para ambientes de desenvolvimento, né? Normalmente você instala o servidor na sua própria máquina de trabalho para você poder fazer o teste. E quando estiver pronto, aí sim você leva esse conteúdo para o servidor permanente daquele tipo de aplicação. E isso acontece em desenvolvimento de aplicativos, em desenvolvimento de sites, principalmente, que é uma coisa que a gente não vai tocar aqui porque não é coisa da disciplina de vocês. Então, assim, resumindo a história, no mundo real mesmo, clientes são geralmente máquinas mais simples e servidores são clientes, são máquinas enormes mesmo, instaladas aí em diversos lugares no mundo inteiro. Beleza? Então tem aqui um exemplo, né, um desenho aqui mostrando que esse servidor está em algum lugar e ele se comunica via internet com os mais diversos clientes. Esse é o desenho básico do modelo cliente-servidor. Quando a gente fala de servidor, nós já falamos do tipo de computador que é cliente, né? Que muitas vezes pode ser os mais diversos tipos aí de computadores com mais diversas capacidades. Normalmente, um computador, para ser cliente de algum servidor, qualquer, de algum serviço que roda no servidor, ele não precisa de um poder computacional muito grande. Ele só precisa ter alguma interface de acesso à rede, pode ser Wi-Fi, pode ser cabeada, pode ser o 4G, por exemplo, né? A rede de telefonia celular. Bluetooth não é um bom exemplo nesse caso, não. Mas em tese daria para fazer um roteamento ali usando Bluetooth. Mas não vamos pensar nessa possibilidade aqui, não. Vamos pensar em interfaces de rede mesmo, como eu dei exemplo dessas três, né? Do Wi-Fi, o 4G, né? A rede de telefonia celular, ou então um cabo mesmo, né? Como é o caso de computadores convencionais ou de notebooks. De um modo geral, qualquer computador pode ser personalizado para ser um servidor. Então, só para completar o raciocínio anterior, né? Eu falei para vocês que clientes não precisam de muito poder computacional. E de fato não, porque a maior parte do processamento que vai estar sendo feito está mais no servidor do que no próprio cliente, né? Tirando em algumas poucas situações onde eu preciso de uma capacidade de processamento grande do lado do cliente. Poderia pensar, por exemplo, sei lá, num jogo. Um jogo, o computador tem que ter capacidade suficiente para rodar aquele jogo, né? E o servidor, nesse caso, só está servindo para receber informações de outros participantes que estão nos seus computadores rodando e sincronizar tudo isso. Agora, em outras situações, eu posso pensar que o servidor está fazendo a maior parte do processamento envolvido e está entregando para mim só o conteúdo para eu consumir. Por exemplo, eu posso pensar num vídeo, né? O vídeo ele tá gravado em algum lugar, ou algum computador e algum servidor fez o processamento já desse vídeo e ele está entregando para mim o fluxo de dados para eu poder decodificar e exibir, por exemplo. Então não há um grande esforço assim no caso desse cliente. Mas isso é tudo muito variável e cada exemplo é um exemplo. Mas de maneira geral, como eu disse para vocês, servidores são máquinas de maior poder computacional e clientes podem ser tanto clientes com grande poder computacional quanto com um baixo poder computacional ali, só dependendo mesmo de uma conexão com a internet. Ou uma rede local, dependendo se o servidor for um servidor local. Agora, quando a gente fala de um servidor, como eu falei, qualquer computador que possa ser personalizado, ou seja, que eu possa adicionar softwares a esse computador, ele pode servir como servidor. Então é muito comum a gente pegar desktops ou pegar notebooks ali rodando Windows ou Linux e instalarmos ali alguns softwares especiais para esse computador se tornar um pequeno servidor. Isso é muito comum de ser feito em desktops e notebooks, né? Mas ele pode ser feito até em dispositivos mais simples, como é o caso de uma Raspberry Pi, que é uma plaquinha, um computador com uma plaquinha e tudo em um. O meu computador servidor aqui da minha rede aqui em casa é feito numa Raspberry Pi, tá? Noutra situação eu posso mostrar para vocês. Mas eu sei que as tarefas que eu incumbi para esse servidor fazer são tarefas muito simples. Ele é um servidor de mídia. Então, eu tenho fotos e vídeos e tudo mais, ao invés de ficar num único dispositivo, não, em vários dispositivos, ela fica nesse único dispositivo que é o meu servidor. Então, de qualquer TV eu consigo acessar aquele conteúdo, eu consigo ver aquelas fotos e assim sucessivamente. Então, aquele servidor está só entregando conteúdo para esses outros clientes. A gente pode pensar
E essa tarefa não é uma tarefa muito complicada. Mas você quer ver uma tarefa que esse servidorzinho já não aguenta fazer direito? Vamos supor que eu tenho um formato de vídeo nesse servidor que a minha TV não aceita. Do ponto de vista de programação daquele dispositivo, daquele sistema, ele consegue converter um formato para outro, para a minha TV ser capaz de enxergar esse conteúdo, de entender esse conteúdo. Mas a Raspberry Pi, por melhor que ela seja, ela não tem condição não tem muito poder computacional para fazer essa conversão em tempo real. Então você vê que se isso for necessário, essa conversão de dados em tempo real, que é um processamento bem pesado de ser feito, pode ser que ela não aguente e aí o vídeo fica meio... E é isso que acontece mesmo. Já um computador maior poderia fazer essa conversão com tranquilidade, por quê? Porque ele tem processador poderoso o suficiente para isso. Quando eu falo processador, pode ser tanto CPU quanto GPU para fazer essa conversão. Beleza? Então, apesar de ser possível nós configurarmos quase qualquer computador com um servidor, né, como eu dei alguns exemplos aqui, né? Um desktop comum com os recursos adequados, ele pode ali ser um servidor de uma rede local, por exemplo, uma pequena empresa que tem uma rede com alguns poucos computadores ali, não precisa comprar um servidor de outro mundo. Ela pode pegar um computador bom, que tem uma capacidade adequada para o que ela quiser fornecer, e pode configurar aquele computador como servidor, sim. Às vezes, em casa, são muito comuns você colocar até um notebook para ser o servidor de alguma coisa, principalmente servidores de mídia, né? Isso pode ser feito também, ou como é o caso que eu falei para vocês da própria Raspberry Pi. Só que tem um pequeno detalhe, um grande detalhe, na verdade, nessa história toda, é que quando a gente pensa em servidores, a gente está pensando em um computador, um conjunto de computadores atuando para poder responder a um volume de requisições muito maior. Então é óbvio que mesmo numa rede pequena, se tiver um monte de gente tentando acessar simultaneamente esse servidor não profissional, digamos assim, que eu fiz, né, baseado no computador convencional, ele não vai aguentar. Então, em redes de médio porte já para cima, nós temos aí a situação onde você não consegue fazer isso que eu falei. Você precisa ou contratar um serviço para ser servidor, né, um serviço de uma empresa profissional, ou você compra um computador mesmo, um server, que é um computador construído adequadamente para ser um servidor, para suportar esse volume de requisições simultâneas e o processamento envolvido. Aí tem servidores configurados para as mais diversas possibilidades e necessidades, por assim dizer. Mas só para falar de uma maneira bastante genérica, esses servidores de verdade que eu falei para vocês, né, que são máquinas, são computadores considerados servers, como é que eles são? Como que eles se parecem? O que comem, do que se alimentam, né, aquela historinha toda. A primeira coisa que você precisa compreender é que eles são sim computadores e tem peças que em sua maioria vocês já ouviram falar, só que num outro nível, peças diferentes, mas cumprindo com uma natureza muito parecida com aquelas que a gente aprendeu lá no primeiro capítulo, né? Existem dispositivos que são usados só em ambiente de servidor, mas sem dúvida alguma, a maioria dos servidores que nós temos, computadores, servidores que nós temos à venda no mercado, vão ter CPU, memória principal, armazenamento, conexão de rede e assim sucessivamente, mas numa outra categoria. Eles são computadores de grande porte. Eu vou listar aqui algumas dessas categorias, né, que você está vendo aí, que são categorias que elas podem ter em grande quantidade ou em alta capacidade, mas eu não quero que você pense que todos os servidores são iguais. Eu posso, por exemplo, ter alguns servidores que não precisam de CPUs tão poderosas assim, mas precisam do quê? Por exemplo, uma grande quantidade de armazenamento. Já outros computadores, servidores, vão precisar de uma grande capacidade de processamento, mas como não fica muita coisa armazenada neles, de repente eles não precisam de SSDs ou de HDs em grande quantidade, né, de terabytes ali. Então, cada tipo de servidor tem uma determinada necessidade e aqui nós só estamos falando de maneira genérica sobre o assunto. Ok? Tem profissionais específicos para mensurar o quanto eu preciso de cada uma dessas características em determinados tipos de servidores.
Mas falando de uma maneira geral, o que a gente tem aqui? A gente pode ter nesses computadores de grande porte, que são considerados servidores, a gente pode ter uma grande capacidade de processamento paralelo. Processamento paralelo é a capacidade de rodar muitas tarefas ao mesmo tempo. E essas tarefas rodam onde? Nos núcleos de CPU que esse computador vai ter, né? A gente já falou sobre isso, de processadores multinúcleos. Então, se por exemplo, pode ser muito comum você ter desktops, computadores aí de no máximo 8 núcleos, de maneira geral, porque tem até de 16 núcleos físicos hoje. Mas vamos dizer que a maioria das pessoas que tem bons computadores hoje tem processadores de 8 núcleos físicos. Num servidor, dependendo do tipo de servidor, facilmente você vai encontrar no único computador até 64 núcleos físicos. E aí tendo 128 threads, né? Porque eles têm tecnologia de SMT que para cada núcleo físico apresenta-se 2 núcleos lógicos, né? Você dobra aí a quantidade de núcleos físicos em núcleos virtuais. A gente já falou sobre isso no capítulo 1. A AMD, por exemplo, tem modelos com até 64 núcleos físicos. Às vezes você não consegue colocar num único soquete os 64 núcleos físicos, mas a placa-mãe é tão grande que tem lugar para colocar 2 soquetes, né? Dois negócios ali para você encaixar. Processador, e pode ter 32 núcleos físicos em cada uma, ou pode ter 64 núcleos físicos em cada uma. Imagina, um único computador com 128 núcleos físicos já é possível nos dias de hoje, né? Em determinados servidores também, eu preciso de uma grande capacidade de processamento, mas não em CPU. Eu preciso ter, por exemplo, em GPU. Você acha que GPU só serve para jogo? Né? GPU serve para aplicações científicas, para fazer streaming de jogos, por exemplo. Quando eu falo streaming de jogos, estou me referindo ao Google Stadia, ao GeForce Now, ou seja, onde o jogo em si está rodando em algum lugar e ele vem como se fosse um vídeo. Na verdade, é um vídeo, né? Se você não entendeu isso, tudo bem. Né? Não precisa se preocupar com isso não. Mas saiba que eu posso ter servidores onde eu preciso não só de grande capacidade de CPU, mas também capacidade de GPU. Ou eu posso ter servidores também, né? A maioria dos servidores, na verdade, atende esse requisito de ter uma grande quantidade de memória RAM, aquela memória principal, sabe, do computador. Por quê? Porque como ele tem muitas tarefas ativas, normalmente sendo atendido, quase todo tipo de servidor tem essa característica, ele vai precisar de muito mais do que os 8 ou 16 gigabytes, em média, que um computador desktop convencional tem. Esses servidores, na verdade, a gente nem fala muitas vezes em algumas dezenas de gigabytes. A gente começa a falar a partir de 128, 256 gigabytes de memória RAM, e quando o comum mesmo é você ultrapassar 1 terabyte de memória RAM. Memória RAM, toma cuidado. 1 terabyte de HD é uma coisa, tranquilaço. Provavelmente todos vocês aí têm 1 terabyte de HD num computador, seja ele notebook ou um desktop, mas 1 terabyte de memória RAM é uma quantidade assim inimaginável de memória RAM para você. Na verdade, dá para imaginar assim: 1 terabyte por definição são 1024 gigabytes. Então, se você tem aí 8 GB no seu computador, imagina isso chegando a 1024 para você ter 1 terabyte. Então, você tem servidores com mais de 1 terabyte de memória RAM. E é óbvio que eles são fisicamente grandes, eu já vou mostrar uma foto para acomodar isso. Eu posso ter servidores, por exemplo, que precisam de uma grande capacidade de armazenamento. E esse armazenamento é feito essencialmente usando HDs e ou SSDs. Pode ter só um, pode ser um tipo, né, só HDs ou só SSDs, ou uma mistura dos dois, o que é mais comum hoje em dia. Principalmente naqueles servidores que são servidores de mídia, né, que são servidores que guardam. Você já imaginou quantos? Não é nem terabytes. São algumas centenas de petabytes. Petabyte. 1 petabyte é 1024 terabytes. Então, nós começamos a entrar em determinados valores ali, né, que são meio complicados para a gente pensar, né, de cabeça. Mas pensa na quantidade. Pensa, guardar todos os vídeos da plataforma YouTube pelo mundo inteiro. Olha a quantidade que você precisa. E aí vai, né, o Instagram também, que guarda muita foto, vídeo e tudo mais. Um único vídeo no YouTube, na verdade, ele não tem um único arquivo do outro lado, né? Ele tem dezenas de versões diferentes do mesmo arquivo. Por quê?
porque eu tenho diferentes resoluções, diferentes formatos de vídeos adequados ou não para determinado dispositivo, e quando o seu cliente ali, smartphone, TV e tudo mais, vai se comunicar com o YouTube vai fornecer para o servidor do YouTube vai fornecer para esse cliente o vídeo que é adequado, o formato adequado para aquele dispositivo, em resolução, em formato e tudo mais, e também adequado para aquela conexão. É por isso que você observa que quando a conexão fica ruim, o vídeo cai a resolução, né? Cai o bitrate ali, ele fica uma qualidade pior, depois ele volta. Você acha que ele está fazendo aquele processamento naquele momento? Não. Ele está simplesmente alternando as mais diversas versões do mesmo vídeo que existem no servidor. Eu tenho uma disciplina no curso superior chamada Fundamentos de Sistemas Multimídia, na qual a gente analisa isso com um pouco mais de profundidade. E assim os alunos ficam impressionados com a quantidade de versões que tem lá, né? Para cada um dos vídeos. E conexões de altíssima velocidade também são comuns de serem encontradas nesses servidores. É bem óbvio isso, né? Se centenas ou milhares de pessoas muitas vezes estão conectadas àquele servidor ali, eu preciso ter uma largura de banda, uma conexão com a internet de altíssima velocidade, tá? E essas conexões são específicas para empresas, tá? O Facebook não chega lá para Vivo e fala assim, Vivo, instala aqui 50 mega para mim. Não, ele não vai fazer isso. Eles têm, muitas vezes, por exemplo, o Google tem infraestrutura de internet só para ele. Significa dizer que ele tem empresas montadas somente para servir internet, conexão de internet para os servidores deles. Só para você ter ideia, né? É tipo, pensa uma pessoa que gosta muito de hambúrguer e ela monta uma hamburgueria só para fazer hambúrguer para ela. Ela não compra de outras pessoas. Tô com fome. É mais ou menos isso que eu tô dizendo. Beleza? Esses servidores, essas peças, vamos chamar assim, que eu falei para vocês, de memória RAM, HD, SSD, processadores e tudo mais, sim, elas são parecidas com aquelas que a gente usa em desktops comuns, né? Só que elas não são exatamente as mesmas, porque essas peças precisam de uma robustez, essa é a palavra correta? Robustez é a capacidade de alguma coisa de funcionar em condições um pouco mais pesadas, um pouco mais adversas, né? Por exemplo, vai pegar um carro comum de andar em estrada, tudo bonitinho ali, e vai colocar numa estrada de chão para você ver o que acontece. Ele não tem robustez suficiente para isso. E quando a gente fala em peças, né, que funcionam bem num computador desktop, por exemplo, elas não vão aguentar funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana sem parar e sem que dê problema com facilidade, né? Então, você precisa. As peças em si, como eu falei, processador, memória, HD e tudo mais, se parece muito em termos de tecnologia em si, né, com aquilo que você já conhece. Só que são peças feitas num outro nível, né? Por exemplo, lá no carro, você pode ter um carro, todo carro tem um sistema de amortecimento, aquela coisa para andar na estrada. Mas se eu vou andar num local mais acidentado e tudo mais, vão ser molas também, mas molas, amortecedores serão sistemas aí especiais para aguentar aquela situação. A ideia é mais ou menos essa. Alguns desses dispositivos vão ter alguns recursos especiais também, né? Recursos de auditoria, de segurança, alguns recursos que só no ambiente empresarial que você precisa, né? Num computador convencional na sua casa, você eventualmente não precisa. Me vem à cabeça agora, por exemplo, a linha de CPUs Pro da AMD, por exemplo, que tem recursos empresariais, só para vocês entenderem as diferenças ali, né? E servidores. No caso das CPUs, né, uma CPU para servidor, ela vai ter que, além de ter uma grande capacidade de processamento em geral, né, na forma de muitos núcleos ali para processamento paralelo, ela vai ter que ter alguns recursos aí para gerenciamento desse sistema, para segurança, mais camadas de segurança. Pensa, se o seu computador for comprometido, é o seu computador. Agora, se um servidor for comprometido, são dados aí de pessoas, de uma grande quantidade de pessoas, né? O estrago é muito maior. Além de ter, como eu já falei para vocês, né? Grande quantidade de núcleos e a capacidade de trabalhar em múltiplos soquetes, né? Isso é muito comum. HDs e SSDs que são usados em servidores também são dotados, no caso de HD, por exemplo, um motor mais resistente para poder ficar funcionando o tempo todo,
A capacidade, por exemplo, de quando um dá problema, outro entrar sem que eu precise desligar todo o sistema. Mas o HD em si, o princípio de funcionamento é o mesmo tipo de dispositivo, só que num outro nível, ok? SSDs, por exemplo, de servidores também têm menor probabilidade de falhas. Os módulos de memória RAM são módulos com uma capacidade chamada de SCC, Error Correction Code, que é um sistema de correção e detecção de erros, para que, sei lá, aconteça um determinado errinho, o próprio módulo de memória RAM consegue muitas vezes se restaurar sem dar problema ali no processamento que está sendo feito, tá bom? Então, memórias com SCC, por exemplo, são mais caras exatamente por causa disso. E fora os sistemas de resfriamento, né? Sistema de resfriamento avançado. É lógico que você tem desktop com water coolers ali, gente que gosta de investir nisso, mas os sistemas de resfriamento de servidores geralmente não resfriam só os servidores, resfriam a sala inteira, né? O resfriamento do servidor é algo bastante avançado já, eu já pude ver isso em funcionamento, né? Mas o ambiente que esses servidores se encontram são salas geralmente muito frias, ok? Fontes de alimentação redundantes, o que quer dizer isso? Fonte de alimentação que não é uma só, tem duas funcionando em paralelo. Para quê? Porque se uma cai, a outra não deixa o computador cair, né? De desligar. E aí aparece lá no sistema de gerenciamento que aquela fonte deu problema e você pode substituir essa fonte enquanto a outra dá conta do recado. Tipo, a gente tem dois RIM, né? Um deu problema, o outro deu conta do recado, mas a gente não pode trocar com muita facilidade, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, ok? É muito comum nós termos esses sistemas redundantes. Os mais comuns seriam de alimentação e seria de armazenamento, HDs e SSDs redundantes, para que seja possível eu trocar quando dá problema, mesmo sem desligar o computador ali e tudo mais. É um negócio realmente bastante avançado, né, nesse sentido. Você precisa entender que uma hora determinados servidores sem funcionar, isso pode trazer um prejuízo muito grande para determinadas empresas, né? E algumas peças eu já disse para vocês, né? Estão listadas aqui, podem ser eu posso fazer essa troca. Essa troca é chamada de hot swapping. Swapping seria troca, né? Hot, quente. Troca a quente quer dizer que o computador não precisa ser desligado, o servidor não precisa ser desligado para eu poder fazer a troca. Não são todos os tipos de dispositivos que pode fazer isso, mas muitos deles são dotados dessa capacidade. Já dei exemplo aí de HDs, SSDs e de fonte de alimentação. Eventualmente o servidor, a CPU dando problema, acho que vai ser bem difícil fazer essa troca sem desligar o computador, né? Eu pelo menos nunca vi. Mas quem sabe, sei lá, tem mais de um, é possível montar um determinado computador que seja possível fazer isso. Tudo depende das necessidades em cada situação. Então, não só o hardware nesse caso é diferente, apesar de ter essas semelhanças, né, com os hardwares conhecidos, o sistema operacional que roda nesses computadores também é diferente, porque ele tem que ter softwares adequados para esse ambiente, para gerenciar tudo isso, para dar conta de tudo isso. O Linux é um sistema muito usado em servidores, mas ele é configurado de uma maneira diferente, né, com outras ferramentas, com outros recursos, que num computador convencional. Mas o Linux é sim muito utilizado, aquele mesmo kernel dá para você usar em servidores. E o Windows também tem uma versão do Windows, que é a versão Windows Server, e vários derivados aí do sistema Unix que são usados em sistemas proprietários. É bastante comum você ter servidores de determinadas empresas que o sistema operacional é feito pela própria empresa que fez o servidor. Um negócio assim bem específico mesmo. E não tem jeito. Você tem que ter uma certificação para poder compreender bem cada um deles e tudo mais. É um outro universo que, de repente, sei lá, alguns de vocês vão se interessar por fazer, né? Por tentar dar manutenção, se especializar nesse tipo de coisa. Então vocês vão ver sistemas operacionais com nomes diferentes do Linux e Windows que a gente está acostumados, né? Sistemas específicos daquelas máquinas e, evidentemente, você vai ter que estudar para compreender aquilo. Não é um curso desse, nem uma faculdade, nem nada que vai te explicar isso. Vai ter que dar um treinamento específico. E aqui tem alguns exemplos, né, bonitinho para vocês, peguem umas imagens legais. Essas três imagens aqui, ó, aqui mostra, é claro que nem todo lugar é chique, lindo, maravilhoso assim, mas aqui tá mostrando para vocês uma sala que tem muitos servidores. Servidores é muito comum você ter servidores em armários, tá? Porque você otimiza melhor o espaço, melhora a refrigeração, melhora uma porrada de coisa. Aí eu quero que vocês vejam assim que cada linha dessa daqui que parece uma gaveta, tá ligado? Isso aqui é um servidor
que está trabalhando em conjunto com outros servidores ou não. Mas aqui a gente diz que é um armário com servidores. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 servidores no armário só. Aí você consegue imaginar a grande quantidade. E cada servidor desse é um servidor poderosão mesmo, entendeu? Isso aqui é só para mostrar para você, e eu acho que vem do mesmo lugar, inclusive, que você não tem um monitor, teclado e mouse para cada um desses computadores, porque normalmente você acessa esses computadores, até o gerenciamento, é feito à distância. Mas tem determinadas situações que você tem, que você já deve ter visto isso em filmes, né? Em Mr. Robot você vê muito disso. Você precisa ter acesso ao computador, servidor, em loco, diretamente o computador servidor. Aí nesse caso você tem, isso aqui não é um notebook, tá? É um teclado e mouse, que ele é construído de modo que eu consigo fazer com que essa mesma interface, né, teclado, touchpad e monitor, eu consiga visualizar, vamos dizer assim, qualquer dos computadores pertencentes a esse mesmo armário, ok? Isso é muito comum acontecer e você tem aqui alguns comandos para alternar entre os computadores, para você, digamos assim, ver a área de trabalho de cada um deles. Porque já imaginou? Primeiro que você não precisa, né, de monitor, teclado e mouse para cada um deles. E mesmo que você tivesse um e fosse lá atrás para conectar, é um negócio complicado. Então tem um sistema que você consegue ali, tipo quando você tem câmeras de vigilância e você consegue alternar entre as múltiplas câmeras, mais ou menos isso você consegue fazer. E aqui só está mostrando para vocês uma imagem térmica, né, para você ver como é que as coisas são quentes. Ó. Isso aqui é fibra ótica. Quanto mais vermelho, alaranjado, vermelho e amarelo tiver isso aqui, ó, quanto mais quente for a cor, é sinal de que o dispositivo está mais quente ali. Só para mostrar para vocês que essas coisas realmente esquentam. Mas aqui está muito bonito. Né? Aqui estou mostrando uma foto para vocês. Ó. Claro que não é exatamente a mesma, mas vai dar uma ideia para vocês de como que esse negócio é dentro. Né? Eles não tende a ser uma torrezinha. Né? Até tem. Mas como eu falei, uma torrezinha, um computador, um servidor na forma de uma torre, seria difícil você acomodar isso. Ele construído nessa forma aqui, né, longo e largo e pouco alto, isso é melhor para você otimizar o espaço desses lugares, né? Ainda mais que você tem que ter refrigeração, limpeza adequada e tal. E aqui está mostrando alguém dando manutenção num sistema bastante parecido, né, com aquele outro, só que menos chique, né? Que aquela foto foi feita para ser chique. E aqui está mostrando para vocês, ó, aqui eu consigo identificar algumas coisas. Aqui são HDs, tá vendo, para armazenamento. Isso aqui são módulos de memória RAM, tá vendo, ó? E aqui são dois soquetes de CPU. Sabe lá quantos núcleos físicos tem cada CPU dessa. Só esse negócio aqui do lado. Esse negócio aqui do lado normalmente é um ventilador, um fluxo de ar, enfim, não dá para dizer, né? Aqui embaixo pode ter a fonte desses caras, ou isso aqui mesmo pode ser a fonte, não dá para saber, mas é, muito provavelmente aqui é onde ficam os dois soquetes de CPU. Okay? Pela experiência que eu já vi ali, pode ser que seja nesse caso. Mas só para mostrar para vocês que esse negócio é bastante largo e você tem memória RAM, tá vendo? Ó, memória RAM, memória RAM, memória RAM. Você tem módulos espalhados pela placa inteira. E aqui atrás normalmente ficam as conexões de rede, né? De fibra ótica e tudo mais. Então aqui seria a parte de acesso. E aqui tá pontilhadinho assim, né? Porque geralmente o fluxo de ar passa daqui e vai até lá atrás. Beleza? Aqui tá mostrando também. Ó, isso aqui é o ventilador, tá vendo? Ó? Forçando o ar a passar daqui e até lá atrás. Esses ventiladores são extremamente potentes. Faz um barulho infernal. E tá mostrando para vocês. Beleza? Bom, tipos de servidores, né? Existem diversos tipos de servidores. E a gente classifica um servidor, um tipo de servidor, pelo que ele oferece. Não vamos entrar em detalhes de todos eles aqui, só vou falar para vocês alguns deles, né? Nós temos aqui o servidor web é o tipo de servidor mais comum que existe. Ele guarda as páginas web que você acessa lá, www alguma coisa, e você recebeu. Esse www alguma coisa está indicando um servidor web. O próprio www significa Wide World Web. Web de teia, né? É a tradução. Vocês vão aprender bastante sobre isso. Então, servidores web são servidores que fornecem as páginas, né, acessados via navegador. Servidores de banco de dados, que podem ser um servidor web, inclusive, pode acessar, é muito comum, ou um outro servidor de banco de dados que fornece esses dados. Aí nós temos aí a Oracle, SQL Server, o IBM DB2.
Você já deve ter visto alguns softwares, né, para se configurar servidores de banco de dados, o MySQL, por exemplo, que é bem simples. E esses aqui são sistemas maiores, né? A Oracle, por exemplo, é gigantesca. Então você tem softwares que fazem esses computadores atuarem como servidores de banco de dados. Pois é, você viu que aí acabou um pouco a luz, é porque aqui a minha lâmpada aqui acabou a bateria. Vídeo longo, né? Não tinha como saber. Mas nós vamos continuar assim mesmo, tá bom? Você tá me ouvindo? Então, não acabou a energia não, só acabou a bateria aqui do negócio. Já tá quase acabando. Eu posso ter, como eu falei para vocês também, né? Servidores de e-mail que guardam os e-mails enquanto eles foram recebidos ou estão sendo enviados e tal. Servidores de aplicação, o servidor de aplicação roda um determinado aplicativo. É muito comum quando você vai precisar de um recurso lá de alguém, né? Você chega num banco e a empresa, fala, o sistema está fora do ar. O que é esse negócio do sistema está fora do ar? Normalmente é o servidor de aplicação que ficou fora do ar. Servidor de aplicação é onde está rodando aquele aplicativo que aquela pessoa está fazendo uso. Servidores de aplicação são muito, muito comuns em ambientes empresariais e tal. Aí tem servidores de arquivo, que armazenam arquivo. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho um servidor de arquivos. É um servidor de mídia, mas é um servidor de arquivos, querendo ou não. Servidor de impressão, que centraliza as tarefas de impressão, né? Às vezes eu tenho um servidorzinho de impressão dentro da própria impressora, por exemplo, mas é mais comum você ter em computadores maiores ali, né, em redes maiores, o próprio servidor de impressão. Servidor de rede, vocês vão aprender exaustivamente sobre isso também, que são aqueles servidores que são responsáveis, servidor de rede ou servidor de domínio, que gerenciam os usuários da rede ou que também fazem, por exemplo, a tradução dos nomes www.google.com. Isso é um nome. E aí eu tenho um servidor de domínio que vai converter isso num número IP. Servidor DNS, Domain Name Service. E vocês vão aprender sobre isso ao longo do curso, não se preocupe, é um servidor específico que faz esse tipo de tradução. O servidor multimídia, já falei, né? O servidor multimídia é um servidor de arquivo especializado nesse tipo de arquivo. Então ele consegue reconhecer os formatos ali, uma série de coisas. Servidor de games, vocês estão acostumados, o servidor de games normalmente gerenciam ali as disputas de partidas online e assim sucessivamente, né? A própria PSN e Xbox Live são tipos de servidores de games. E aqui, nessa última parte que eu vou explicar para vocês, nós tínhamos, né? Deixa eu fazer uma mágica aqui. Fiz a mágica. E aí? Percebeu a mágica? Não percebeu a mágica? Deixa eu ajustar a mágica aqui. Esse vídeo não teve edição, você acredita? Mas eu fiz uma mágica. Tenta descobrir como é que eu fiz. Como eu falei, antigamente, eu precisava, né, de um servidor específico, uma máquina física específica para cada servidor que eu estivesse rodando ali. Então era muito comum, por exemplo, você ter um monte de computadores, um é servidor só de e-mail, outro é servidor de arquivos, e outro é servidor de não sei o que e tal. Você precisava de diversas máquinas físicas nesse sentido. Até hoje você pode fazer isso, não é um grande problema. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês é que hoje, na verdade já tem alguns anos, né? Não é necessário que cada servidor rode numa única máquina exclusiva para ele. Pois é. E o nome da tecnologia que viabilizou isso, que permitiu que eu tivesse vários servidores com vários serviços diferentes, inclusive, rodando numa mesma máquina física, é chamado de virtualização, o nome dessa tecnologia. Serve para outras coisas também, mas essa é uma grande utilidade dela no momento. E a virtualização é uma tecnologia que permite, essencialmente, que vários sistemas operacionais rodem como uma aplicação dentro de um outro sistema operacional. É porque normalmente você tem um sistema operacional, lá o Windows, o Linux e tal. E quando você dá duplo clique aqui e abre um aplicativo, você tem um programa rodando em cima desse sistema operacional. E aí tudo bem, tá acostumado com isso, né? Agora, se esse programa for um outro sistema operacional, dentro dele roda os programas, nós estamos falando num sistema virtualizado. É um sistema que, no fim das contas, vai permitir que um único computador eu tenha várias janelinhas, vamos dizer assim. Não precisa ter a janela para ele rodar, mas só para ilustrar para vocês. Rodando de maneira virtual dentro desse computador. Ou seja, eu tenho um computador, geralmente de
porte muito grande, com grande quantidade de memória RAM, com muitos núcleos de processamento, e eu crio uma separação lógica, porque ela não é física, ela é lógica, ela acontece em nível de programação. Eu crio essa separação dentro desse sistema operacional e dentro de cada invólucro desse daí, dessa caixinha, né? Que vai ter acesso a uma quantidade de memória RAM, uma quantidade de núcleos de processamento, uma quantidade de HD. Eu faço essa configuração dessa máquina virtual, ok? E aí, o que acontece? Eu posso, por exemplo, ter 3 máquinas virtuais, dependendo da capacidade, rodando ali dentro do meu servidor. E se uma delas não estiver utilizando determinados recursos, esses recursos podem ser utilizados por outra máquina virtual que está ali rodando. Então, é uma forma que nós temos de flexibilizar essa ideia de ter necessidade, né, de uma máquina física para todos os servidores que eu preciso ter, por exemplo, na minha empresa e tudo mais. Essa máquina virtual, ela vai fornecer o que nós dizemos que é uma interface idêntica, entre aspas, porque não é perfeita, mas vamos chamar de idêntica, ao hardware básico. Em outras palavras, as requisições que esse servidor que é virtual está fazendo uma máquina física, vamos supor, ele pede para um processador, processa tal coisa aí. Quem vai atender essa requisição é um servidor que vai fazer o processamento e vai entregar o resultado. Todo tipo de processamento e tudo mais de recursos que esse servidor virtual vai precisar, vai ser um outro sistema que vai fazer esse processamento e entregar esses recursos para esse servidor virtual. Isso pode parecer muito complicado na cabeça de vocês, e não é meu objetivo aqui explicar em detalhes para vocês, mas quem já jogou algum jogo antigo rodando um emulador, tipo um emulador de Super Nintendo, sabe, de Nintendo 64, qualquer tipo de emulador aí que você conhece, é algo muito parecido. Vamos supor que você pega um emulador de Nintendo 64. Esse emulador é um software. É um software que vai fingir para o programa, que é o jogo, que é a ROM do jogo, vai fingir que ele é um Nintendo 64. E como é que ele finge? Ué, o jogo vai requisitar processamentos a serem feitos para esse software que está fingindo ser um hardware. E esse software consegue entender a essas requisições, processar e retornar o resultado de forma que, se for perfeita, né, foi igualzinha a máquina real faria, o jogo vai rodar de boas e nunca vai saber que está rodando no emulador. Então, se você já jogou um emulador, você entendeu esse recurso. É claro, um emulador não é um virtualizador. O virtualizador é algo um pouco mais abrangente do que isso. Mas eu posso dizer para vocês que todo emulador, na verdade, está passando por um processo de virtualização. Mas nem todo o processo de virtualização é um emulador. O emulador é como se fosse uma virtualização um pouco mais avançada ainda. Okay? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, como eu disse, isso é só estudado em alguns segmentos. No nível superior, por exemplo, sistemas operacionais, a gente tem um capítulo para falar sobre isso. Mas se você entendeu a ideia, e se você pensou assim, nossa, então quer dizer que tem um sistema dentro de outro sistema, isso parece com Matrix? Parece com Matrix. Matrix, você não tem um computador fingindo para o cérebro das pessoas que estão conectadas ali que ele é o mundo real, mas ele finge, ele simula isso. Então, um virtualizador que está fazendo esse processo de virtualização é um sistema operacional que está rodando num computador de verdade realmente, mas está fingindo para cada uma daquelas máquinas virtuais que estão rodando ali que elas são máquinas independentes de verdade, reais, quando na verdade não são. Esse conceito de virtualização é um conceito extremamente importante. Eu diria que hoje os sistemas de internet e tudo mais não seriam o que são se não houvesse esse tipo de recurso. Acho que seria uma questão muito complicada realmente. Essa máquina virtual, ela protege cada uma das aplicações ali que estão rodando na forma virtualizada. O que eu quero dizer para vocês é que se eu tenho um servidor virtual rodando aqui e um outro servidor virtual rodando aqui, esse servidor virtual daqui não atrapalha o funcionamento do outro. Elas são isoladas, né? Então não há esse tipo de problema. E é possível configurar, como eu já falei para vocês, cada um desses servidores virtuais com a quantidade desejada de memória RAM, de CPU, de armazenamento, etc. Talvez alguns de vocês já fizeram uso
de virtualização, por exemplo, falar o nome do software de virtualização mais conhecido no mundo cotidiano, que é o VirtualBox ou o VMware, são os dois mais populares. É claro que em ambientes de servidores tem outros softwares de outras empresas e tudo mais, mas você já deve ter colocado algum software no seu computador, por exemplo, a VMware, que é a mais conhecida, desculpa, o VirtualBox, que é o mais conhecido de todos, e instalou o Linux dentro dela. O que você acabou de fazer foi virtualização. Se você já fez isso, você compreende mais ou menos o que eu estou dizendo. Basicamente, você tem, por exemplo, o Windows e numa janelinha ali dentro é como se você tivesse um computador Linux rodando, com as aplicações dele, com a interface dele, tudinho. Né? Ele não tem um computador físico. Esse ambiente é um ambiente virtual, simulado, e que dá para fazer praticamente qualquer coisa que você faria como se fosse uma máquina real. Da mesma forma lá, eu ilustrei para vocês a ideia do emulador. Eu só quero aqui que você compreenda a ideia de virtualização. Porque é óbvio que você vai ter matérias que vão falar melhor sobre isso. E eu estou falando sobre virtualização porque nós temos hoje servidores específicos só para virtualizar outros servidores. Por exemplo, hoje em dia, se você quiser montar um servidor para você de alguma coisa na internet, é muito mais fácil você alugar um serviço, por assim dizer, de servidor do que comprar uma máquina física. Porque imagina, se você quer colocar um servidor na internet, você colocar um servidor físico. Você tem que comprar a máquina toda, configurar ela toda, ter uma conexão de internet para ela. Já imaginou? Complicado, né? E hoje você pode, com tranquilidade, alugar um servidor lá na Amazon, por exemplo, a Amazon Web Service, a Microsoft Azure, só para citar dois exemplos aí bem conhecidos. E o que acontece, professor, quando você aluga um servidor desse? Pois é criada uma nova janelinha dessa lá num computador físico dessa empresa e você vai ter acesso a essa janelinha como se fosse um computador de verdade, físico. Vai poder instalar programas, vai poder fazer uma série de coisas que a empresa está fornecendo para você. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Vamos supor que sua aplicação está rodando lá, mas você tem, sei lá, 100 clientes simultâneos no máximo. Agora sua aplicação está precisando de atender a 1000 clientes simultâneos. O que você pode fazer? Você pode entrar em contato com a empresa e falar, ó, aumenta os recursos, claro que pagando, né? Desse meu servidor aí. E aí você vai fazer os ajustes sem precisar comprar outra máquina. A própria empresa vai fazer os ajustes ali de modo que aquele servidor virtual seu que está rodando lá tenha capacidade de processamento, de armazenamento, de memória RAM e tudo mais, capaz de suportar uma quantidade maior de pessoas. E você pode fazer isso, inclusive, só por um período de tempo. Imagina, por exemplo, uma escola que ela sabe que durante o período de matrículas ela precisa de que os servidores dela tenham capacidade para suportar isso. Ela pode muito bem, já que o período de matrícula é um período específico, entrar num acordo com a empresa que está fornecendo esse serviço para ela e falar, ó, durante essa semana aqui, esse é o meu servidor aí que está rodando no sistema de vocês, precisa ter mais recursos. E aí eles vão fornecer e você vai pagar por isso. Entendeu a ideia? Muito foda isso, né, professor? Pode falar foda não, mas eu falei. Ok? E aqui, por fim, para a gente finalizar, como eu disse, esse vídeo é mais curto, né? Esse assunto naturalmente é menor. Nós temos aqui alguns vídeos com legendas ou vídeos em português, né? Eu acho que vocês vão gostar pra caramba de ver esses vídeos. Esse vídeo aqui é em inglês e ele mostra uma animação do que seria servidores e tal, uma coisa bem didática mesmo, e ele tem legendas. Esses 3 outros vídeos aqui estão em português, tá bom? Aqui mostrando como é que o YouTube armazena vídeos. Aqui um especial da Canaltech, acho que é o Canaltech esse aqui. Isso, Canaltech. Eles foram... Eu não sei onde eles foram, eu não lembro exatamente qual é quando eu selecionei esse vídeo, mas eles foram num ambiente desses, que tem esse monte de servidor, e mostraram, né, fisicamente ali e tal, entrevistaram o responsável. E aqui também, né, mostrando um data center da IBX, né, que é uma empresa, desculpa, um tipo de servidor IBX, né, dessa empresa, Equinix. Eu não conheço a empresa, mas é uma empresa que fica em São Paulo. E eu vi o vídeo, óbvio, né? Para selecionar aqui para vocês. E aí dá uma ideia para vocês mesmo, na forma de um vídeo, para complementar esse conteúdo aqui. Beleza? Então, os vídeos recomendados estão ali e eu
peço para vocês verem porque eles complementam isso que eu acabei de dizer.